Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral, aqui do Sistema PASSE. E vamos lá, moçada, dando continuidade à resolução do nosso simulado. Vamos agora para a questão de número 77. E ela diz o seguinte: em 1498, o português Vasco da Gama, grande Vascão, consegue chegar a Calicut, nas Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança. Em seguida, as frotas portuguesas procuraram estabelecer um maior controle do Oceano Índico. À medida que as rotas de navegação se consolidam, Portugal centraliza o comércio das especiarias, alterando o papel a ser desempenhado pelas cidades de Gênova e Veneza. Olha que coisa interessante esse texto. O texto está dizendo que, em função da expansão marítima, em função das grandes navegações, as cidades italianas elas vão ser reposicionadas no mercado internacional, né, no cenário da conjuntura internacional. Então vamos lá para o comando da pergunta. Uma das razões para que as cidades italianas tenham sido reposicionadas, que cidades italianas? O texto está dizendo, Gênova e Veneza. Ela ser reposicionada no cenário econômico europeu a partir do século XV, foi o fato de ter ocorrido. Ora, vamos lembrar, pessoal, que até antes da expansão marítima, as rotas comerciais, as ricas rotas comerciais que traziam as especiarias para a Europa, elas vinham pelo Mediterrâneo. E esse comércio pelo Mediterrâneo, ele era desempenhado, ele era realizado pelas cidades italianas. Porém, o texto vem falando que com a expansão marítima, as cidades italianas tiveram que ser realocadas dentro desse cenário internacional. Mas por que isso? Ora, porque com a expansão marítima e a exploração do continente africano e a exploração do continente americano, uma maior quantidade de riquezas passa a ser levada à Europa pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico se torna agora a grande rota comercial, o grande eixo da economia europeia, e não mais o mar Mediterrâneo. Daí porque as cidades italianas serem reposicionadas, elas perderam a importância, o protagonismo da economia europeia. E esse protagonismo é deslocado para o Oceano Atlântico e, é claro, para os países ibéricos, Portugal e Espanha, que são aqueles que foram os pioneiros na expansão marítima. Então, nesse caso, vamos lá, moçada. Foi o fato de ter ocorrido o processo da centralização política? Essa não é a questão, né? A expansão da cultura renascentista, ainda que a cultura renascentista realmente tenha acontecido também nesse momento, mas isso não tem nenhum vínculo com a questão econômica. Exploração do mercado consumidor africano, também não. Manutenção das rotas comerciais com as Índias. Bem, as rotas comerciais continuaram a existir, mas a questão não é a manutenção das rotas comerciais com as Índias, não é essa manutenção das rotas comerciais, mas volto a dizer, é o aumento da exploração do continente africano e americano. Veja, da América é retirada uma quantidade enorme de riquezas levada à Europa. O Oceano Atlântico é que é agora o grande eixo. Então, o aumento da importância econômica do Atlântico. De fato, a letra correta é a letra E. Beleza, moçada? Compreendeu aqui a explicação? É isso, continue aqui ligado no Sistema PASSE.